Boa noite a todos. Que Deus possa nos dar ouvido e ouvido para que possamos transmitir também alguma coisa da nossa experiência. Porque eu sempre digo, eu não sou palestrante, eu sou um contador de causa. Eu gosto de contar causa, principalmente quando eu fui convidado para falar aqui, a Vera se preocupou com o tema. Qual é o tema? Qual é o tema? E eu disse para ela, quando nós encontramos com um amigo, na esquina, no parque, ou simplesmente em algum lugar que nós possamos transmitir e falar com um amigo, não existe tema. Existe aquilo que sai do coração. Existe aquilo que nós precisamos falar. E como vamos falar? Vocês ouviram ali? Ela se preocupou também com o que eu vou ler no Evangelho. Falei, abra o Evangelho, leia. Não precisa escolher. E olha que maravilha, falar da fé. Um grão de mostarda. Alguém já pegou um grão de mostarda na mão? É insignificante. E a fé transporta montanhas. E tudo depende de nós também, dessa fé. Por exemplo, se nós não podemos transportar a montanha porque é muito alta, se temos um problema, vamos pensar o seguinte: o que a água faz quando ela chega no pé, no sopé de uma montanha? Ela dá volta. Ela não passa por cima, não, ela dá volta. E é essa volta que nós precisamos aprender. Por que vamos lutar para subir na montanha, se muitas vezes é mais fácil dar volta? Precisamos pensar. Muito eu li uma porção de coisa do Evangelho e uni tudo aquilo na nossa vivência. A última vez que eu estive aqui falando, eu falei da vida. O que você está fazendo da tua vida? E é muito importante. Eu vou só relembrar o que eu falei da vida. Se eu te der 1 milhão hoje, 1 milhão de reais na tua mão, o que você faz? Tudo bem. Um pouco de cada coisa. Tudo bem. E se eu te der 20 milhões para você não acordar amanhã? Ah, não aceitou? Olha quanto vale a vida dela. 20 milhões. E pode ter certeza que a vida nossa vale muito mais do que isso. E eu perguntei então, na época, o que vocês estão fazendo da tua vida? Em um livro, o último livro que eu reli, eu não me lembro o nome, eles gastaram 117 espíritos do mundo espiritual, do Ministério da Reencarnação,
para conseguir fazer que um espírito reencarnasse. 117 espíritos trabalharam para que esse espírito pudesse vir até nós. Vocês já pensaram? E perder uma encarnação? Jogar fora uma encarnação como se fosse um brinquedo. Deus nos deu a vida e o livre-arbítrio. Olha, precisamos pensar. Nós, muitas vezes, acreditamos na maioria. Mas peraí. A maioria inocentou Barrabás. E a maioria crucificou Cristo. Nós precisamos pensar. Vamos falar então do Calvário de Cristo. Aonde Cristo foi preso, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um monte geralmente que Jesus, um local que Jesus ia simplesmente fazer suas orações. E esse dia ele foi com os apóstolos. E lá ele foi preso. No Monte das Oliveiras. Quem mandou prender Cristo? Foi a politicagem que fizeram um complô para prender Cristo. Para prender. Ele não tinha sido sequer condenado ainda. E foi preso, acorrentado, e do Monte das Oliveiras, no Palácio de Pilatos, demorava mais ou menos andando de 15 a 20 minutos. Ele foi acorrentado e já começou a ser açoitado, até chegar no Palácio de Pilatos, que a entrada chamava Boca de Leão. Olha, Boca de Leão. E lá ele foi apresentado para Pilatos, que todo mundo sabe. Inclusive, foi perguntado a ele: tu é rei? Ele respondeu: tu diz. Então, simplesmente, ele estava sendo açoitado injustamente, porque nem condenado ele tinha sido aí. Quem que condenou Cristo? Pilatos, que era governador da província, que era romano. A província era a Judéia, que era Jerusalém. Tudo bem. Ele saiu dali já totalmente açoitado, com uma coroa de espinho na cabeça, e foi mandado por Pilatos ser crucificado. E que monte? Monte de Gólgota, ou o Monte da Caveira, como era chamado na época. O lugar onde os prisioneiros eram simplesmente mortos. Não voltavam dali com vida de maneira alguma. Deram uma cruz, um madeiro,
para Jesus carregar, que pesava mais ou menos de 80 a 90 quilos. Eram quase 2 horas a pé da onde eles estavam até o Monte de Gólgota, aonde ele seria crucificado. Você ia pensar? Nós todos já pensamos o que ia acontecer com Cristo. Tudo bem. Ele foi carregando aquela cruz pesada, até que uma hora ele não conseguiu mais. Vejam bem, chamaram uma pessoa da assistência que estava dentro daquilo ali para ajudar Jesus a carregar a cruz. Quem era? Cirineu. Cirineu. Ele simplesmente chamava-se Simão. Cirineu porque ele era da Cirineia. O nome verdadeiro dele era Cirineu. Cirineu estava ali na hora errada. Ele não tinha nada a ver com aquilo, porque simplesmente ele veio buscar alguma coisa que ele necessitava para o seu trabalho em outra cidade. Vocês acham que foi por acaso? Não. O acaso não existe. Ele estava ali na hora certa para ajudar Jesus. Cirineu, porque era da Cirineia. Simão era do lugar. Tudo bem. Aí veio uma senhora muito bondosa e com a toalha limpou o rosto de Cristo. Chamava Verônica. Quem era Verônica? Alguém sabe? Era aquela mulher que foi curada do fluxo menstrual por Jesus. Era Verônica. Foi ela simplesmente que veio acudir Jesus. E foi até chegar a esse monte onde Jesus ia ser crucificado. Vocês lembram que na Bíblia diz que um profeta falou que não se quebraria nenhum osso de Cristo? Que não se quebraria. Por quê? Que eles quebravam as 2 pernas do crucificado para que ele morresse mais rápido, porque ele não aguentava sustentar e simplesmente o braço. Então, eles quebravam as 2 pernas para ele sustentar só com os braços. Até isso aconteceu. Tudo bem? Jesus morreu. Qual foi as suas últimas palavras? Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Interessante. Jesus morreu. Quem veio tirar o corpo dele da cruz? Antes disso, ele pediu a Simão Pedro que não deixasse nenhum apóstolo ir na crucificação, porque eles seriam também
presos. E Jesus precisava dos apóstolos para assumir o Evangelho, para pregar o Evangelho. Ficou quem na crucificação de Cristo? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que não deixou Jesus um só minuto, e João, o único apóstolo que ficou na crucificação de Cristo. Os outros, não. Tudo bem. Tinha um problema. Cristo estava na cruz, seu corpo morto. Também não, mas estava na cruz. Quem veio com o mandato para tirar o corpo da cruz? José de Arimateia. Era um senador romano que foi a Pilatos e pediu a Pilatos para enterrar o corpo de Jesus. Um senador romano. Veja como foi tudo isso. Magnífico. Transcorreu num clima pesaroso, mas em paz. Pegaram Jesus, embalsamaram o seu corpo, perfumaram e colocaram naquela urna de pedra tampada. E aí todo mundo sabe que ao terceiro dia simplesmente ele levantou e os anjos tiraram a pedra, ele saiu e Maria Madalena encontrou Jesus. Com seguro. Jesus não morreu. Mas nós falamos da morte de Jesus. Que todos nós cultuamos, que todos nós lembramos de Jesus na cruz. Todos nós usamos um crucifixo, às vezes, no pescoço, com Jesus crucificado. Que coisa, né? Será que alguém quer que Jesus esteja assim? Tudo bem. Depois disso, ele apareceu para os apóstolos vivo. Tudo bem. Falamos da morte de Jesus. Da morte de Jesus. Mas eu vou mais longe. Eu vou para o Monte Tabor. Tá? Por quê? Jesus convidou Tiago, Pedro e João para ir para o Monte Tabor. O Monte Tabor era um monte mais ou menos a 4 ou 5 quilômetros da onde eles estavam. E lá, Jesus chamou os seus discípulos, os 3, falou: o que vai acontecer aqui, eu não quero que vocês contem a ninguém. Que fiquem em silêncio. Até agora nós falamos da morte de Cristo. Mas alguém lembra da transfiguração de Cristo? O que foi essa transfiguração de Cristo? Foi mostrar a seus apóstolos que a vida continuava. Por quê? Ele foi conversar com quem? Elias e Moisés. Um já tinha morrido há 4.000 anos e o outro
parece que 6, mais ou menos, ele trouxe 2 espíritos mortos. E ele fez a transfiguração que ofuscou a vista dos apóstolos que lá estavam. Porque ele deixou o verdadeiro corpo e voltou a ser espírito. Voltou a ser aquela centelha de luz que o poderoso nos deu a todos. Por isso ele ficou totalmente iluminado. Por isso ele transfigurou e se resplandeceu na luz. Gente, que coisa magnífica. Mas não fica por aí não. Por quê? Os apóstolos chegaram a ele, falaram: mestre, quer que façamos mais tendas para que Moisés e Elias possam repousar? Ele disse que não, estava tudo bem, e saiu para conversar com Moisés e Elias. Ele provou simplesmente a vida eterna. Ele provou que Elias e João Batista não tinham vida. Estavam ali com ele. Bom, tem mais uma coisinha no meio disso tudo. O que ele provou desse momento? A reencarnação. Porque Elias foi àquela terra, João Batista. O próprio Cristo falou. Quando os apóstolos perguntaram: mestre, quem é você? João Batista, Elias? Não, Elias já veio e vocês fizeram dele o que quiseram. Simplesmente João Batista. Está provado aí a reencarnação. João Batista deixou de ser, porque ele era Elias. Então nós falamos da morte de Jesus, mas nós vamos mais, porque falamos também da vida eterna. Somos imortais. Não diga que nós somos eternos. Não somos. Porque eterno, segundo o dicionário, é alguma coisa que não teve princípio e não tem fim. Nós temos princípios. Nós nascemos, fomos criados pelo nosso Todo-Poderoso. Somos imortais. Porque não morremos. Então, vamos esquecer a crucificação de Cristo e passar para a transfiguração. Aquela coisa que nos atinge no fundo do coração, para termos a veracidade, a verdade, aquilo que é concreto, não abstrato, da nossa vida. Senão, não gastaria 100 e poucos espíritos para reencarnar um espírito. Deus é nosso Pai. Se nós pedirmos a Ele uma pedra, Ele vai nos dar uma pedra. Mas se nós pedirmos um peixe, pode ter certeza que esse peixe nos dá. E o que nós somos aqui? O que nós precisamos fazer aqui? Mágica? Não.
Deus não quer nada mais do que nós que sejamos bons. Vê as parábolas que ele nos deixou por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do nosso mestre. Cada uma mais linda do que a outra. Vocês já pensaram? Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Um voltou para agradecer. E nós estamos tendo gratidão pela nossa vida. Muitas vezes choramos copiosamente em cima de um corpo sem vida. Por que isso? Vocês já pensaram quão doloroso é renascer, voltar para cá? Você não sabe como vai ser recebido. Você não sabe como vai ser viver novamente aqui. Um ser desse tamanhozinho pequenininho. Pode ser muito amado, mas pode ser rejeitado. A infância, como será? Como eu vou viver essa infância, mesmo sendo rico? Mesmo sendo rico, muitas vezes é difícil, muito difícil. Então, vamos pensar na nossa vida. Adolescência. Como que vai ser? Depois, o casamento, os filhos, a continuação da vida. Então vamos pensar. É muito difícil reencarnar. Apesar que a fila no Ministério da Reencarnação seria repleta. Porque, ao chegarmos no mundo espiritual, sem dúvida, vamos saber aquilo que fizemos aqui. Vamos saber o que fizemos aqui. E aí o nosso remorso vai ser muito grande. Então, queremos voltar para apagar tudo isso. E às vezes falhamos. Preste atenção, até hoje crucificamos Judas. No livro Boa Nova, o Humberto de Campos, ele vai entrevistar Judas. Por quê? Porque ele é jornalista e ele viu Judas e falou assim, não é possível. Judas até hoje na terra é crucificado. Eu estou vendo ele aqui hoje como um espírito iluminado. O que será que aconteceu? Por que aconteceu isso? E como bom jornalista, Humberto de Campos foi até ele e pediu que pudesse conversar, pelo menos conversar. A primeira pergunta que ele fez a Judas: você melhorou seu espírito?
iluminou seu espírito pelo remorso, diz que não, em paz. Mas com tudo isso foi pelo meu trabalho. 15 encarnações. Fui pobre, fui rico. E eu não perdi a oportunidade de simplesmente fazer aquilo que necessitava, que o Evangelho nos mandava. E por isso, nós precisamos pensar, ter um raciocínio um pouco maior do que temos. Lembrar de Jesus na cruz, mas esquecer da transcendência, que é muito melhor lembrar da transcendência. Vamos pensar nisso. Não podemos ser egoístas. Deus nos deu livre-arbítrio. Que bom. Nós podemos fazer dele o que queremos. Só que tem uma coisa. O boleto depois vem. Nós podemos fazer o que queremos. Presta bem atenção se o que acontece com o nosso livre-arbítrio. Eu vinha uma vez da Viraí para Paranavaí e eu sou meio curioso, parei numa tribo de índios para conhecer. Eu já conhecia outras, eu queria conhecer aqui. Tinha uma índia sentada fazendo aqueles potinhos pequenininhos. E ela fez um, colocou do lado, veio um menininho que devia ser filho dela, uma varinha e quebrou. Ela não cortou, fez outro, e ele vinha quebrar. Eu contei. No 7º, ela levantou, pegou a varinha, ele não quebrou mais. Ele não quebrou mais. Então o livre-arbítrio está aí. Nós precisamos pensar o que vamos fazer e o que estamos fazendo na nossa vida. A vida dela vale 20 milhões. E tem gente que tenho certeza que vai valer muito mais. E é isso. O preço da nossa vida é aquilo que vamos levar quando voltarmos para casa. Quando voltarmos para casa é que vamos avaliar o quanto valeu a nossa encarnação aqui na Terra. E não tenha medo que 10, 12 velhinhos sentados numa mesa vai te julgar, não. É você mesmo. É tua consciência. É tua consciência que vai pesar. Não é ninguém que vai te julgar. E não tenha medo também que alguém lhe pergunte o que você fez lá na Terra. Tudo bem, o que eu fiz está feito. Mas hora que perguntarem, o que você deixou de fazer? O que você podia ter feito e não fez? Lembra aquele irmão que estava com fome? Lembra aquele irmão com frio? E você tinha condições de fazer e não fez, por quê? Essas são as perguntas que eu sempre faço para mim mesmo. Será o que eu fiz? Por exemplo, eu vejo as minhas acompanhantes na sala de cura. Eu tenho que vir porque é a minha obrigação. Elas vêm.
Eu sei que eu sou. Eu devo isso e tenho que fazer. E vou fazer até o fim da minha vida. Mas eu admiro muito ela. Aquelas pessoas que vêm já de manhã para o meu trabalho ser realizado. Que coisa linda. Que espetáculo. Aquele que põe a água. Aquele que leva as pessoas até na sala. Aqueles que falam. Um espetáculo. Tudo isso é fabuloso. Vamos pensar quão fabuloso é essa vida sem egoísmo. Porque o egoísmo dói. O egoísmo é alguma coisa que nos corrói. Vamos buscar o egoísmo aonde? Vamos ver, na parábola do filho pródigo. Na parábola. Todo mundo fala, acha bonito, é lindo, sem dúvida. Que o filho voltou, se reconciliou com o pai e o pai com o filho. Mas espera um pouquinho. E o filho mais velho estava lá com o pai, tinha tudo em cima de um teto rico e se revoltou com o pai. Como é que o senhor faz isso com ele e nunca fez comigo? Meu filho, você estava junto comigo. Você deu um cevado para ele que nunca me deu um cabelo. Mas o que é meu era teu. O que é meu é teu. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos disso. Que nós estamos com o Pai. Olhamos para a garagem do vizinho, ele está com um carro novo. Por que eu não estou? Ele trabalhou com isso. E você, o que fez? Ele trabalhou? Você mereceu? Por que eu não ganhei na loteria? Esse dinheiro da loteria ia estragar mais a tua vida do que já está estragado. Mesmo você tendo dinheiro. Então, não devemos, de maneira alguma, questionar a Deus. Por que eu? Porque você? Deus é injusto? O meu Deus não é. O meu Deus é amor. O meu Deus quer que todo mundo seja feliz. Porque eu procurei. Porque eu fiz. Eu fiz errado. Acontece o seguinte, nós temos que abrir os olhos. Sempre, quando todo mundo vai rezar, vamos fechar os olhos. Eu sempre digo ao contrário. Vamos abrir os olhos para ver a nossa prece, para sentir a nossa prece. Não adianta estar lá com os olhos fechados, não se fazer nada. Nós precisamos de uma coisa: sermos filhos de Deus, termos gratidão por tudo aquilo que Ele nos dá. Porque vocês já pensaram quanto Ele nos dá? Ele criou o espírito
nosso espírito e deu tudo aquilo que o espírito precisava para se evoluir. Principalmente o corpo, a terra, a plantação, o alimento, mas o corpo. Você tem 2 rins, você vira um só. Você tem 2 olhos, se você perdesse um, você enxergaria do mesmo jeito. Você tem 2 pulmões. Você viveria com 25% de um só. Como está vivendo o Papa da Igreja Católica. Com 25% de um pulmão. E o que nós fazemos com tudo isso? Nós simplesmente fumamos desesperadamente para estragar o nosso pulmão. Bebemos para estragar o nosso fígado. Levantamos com mau humor e vamos deitar com mau humor. O fígado não é. Tudo isso foi Deus que nos deu para vivermos e sairmos disso tudo. Voltarmos um espírito melhor do que aquele que nós chegamos aqui. E muitas vezes, a maioria das vezes, desperdiçamos tudo isso. Por quê? Porque somos egoístas. Achamos que nós somos os melhores, quando não somos. Acharmos que nós temos o direito de viver uma vida melhor do que aquela que nós estamos vivendo. Mas você não tem o merecimento. Você não tentou em tudo aquilo que devia fazer para ter merecimento. E eu vou dizer uma coisa, até para morrer, nós temos que ter merecimento. Você sabe disso? Até para morrer, nós temos que ter merecimento. Eu trabalhava no asilo, como presidente do asilo, e tinha muitos velhinhos. Sempre, quando um velhinho ficava em estado terminal, nós íamos lá rezar. Para o senhor desencarne, tranquilo. E, inclusive, todo mundo me chamava de Papa de Fundo. Tudo bem. Eu sentia honrado disso, porque eu ia lá ajudar. E tinha uma senhora que me ajudava, a dona Candinha. Todo dia nós saímos para ela. E eu falava para a Candinha, quando você ficar doente, você não fica aqui me enchendo, não. Trata de morrer logo. Ela fala, pode, sim, senhor, pode ficar descansado, porque eu vou morrer. Aquele dia ficou doente. Ficou 10 dias na cama, eu ia todo dia lá, Candinha, o que nós tratamos. A Candinha ficou tão doente que foi para o hospital, foi para a UTI e ficou em coma. 10 dias em coma, 15 dias, 20 dias em coma. Um dia eu ajoelhei no pé da cama dela e falei, Candinha, não foi isso que nós tratamos. Se ela sair do coma, não sei. Eu só sei que ela tem na cabeça. Você pensa que é fácil? Eu calei a boca. Eu não falo mais nada. Então, para isso nós temos que ter merecimento. Ela estava passando um período que
necessitava passar no corpo ainda para até o desencarne. Tem aquele livro da Estela de Souza, O Céu Azul, que o espírito daquele menino, o nome dele, inclusive, eu tive com ele antes dele morrer diversas vezes, César Augusto, entendeu? E nós estivemos com ele diversas vezes antes dele morrer. E ele ficou 6 meses de uma maneira que não tinha mais volta, que ele sabia que ia morrer. E um dia eu conversei com ele na espiritualidade. Ele falou para mim: foi os melhores dias que eu passei. Foi aquela antecedência da minha morte. Eu precisava passar por aquilo. Ele não chegou a me explicar por quê. Mas ele me disse: eu precisava passar por aquilo. Era o César Augusto, está no livro de Célia, o livro chama-se Alto. Então, puxa vida, já passei do horário. Então, é aquela história, nós precisamos ser filhos de Deus. O que é ser filho de Deus? É quando um cara te atravessar na tua frente com um carro, ao invés de você rezar, ao invés de você xingar, ao invés de você blasfemar, fala: você vai bater o carro aí na frente, você vai morrer. Por quê? E nós falamos, né? E olha, tem muito, eu já falei até. Lá atrás, eu xingar. Será que nós sabemos se ele está com alguém doente no carro? Se ele está com algum problema? Não é muito melhor fazer uma prece por ele, para que nada aconteça, ao invés de blasfemar, xingar? Todo mundo fala: pai, me dê paciência. Ele não dá paciência para ninguém. Ele dá um motivo para você exercitar a sua paciência. Por exemplo, você está na fila do banco, chega a sua vez, a moça fecha, vai almoçar. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência. Então, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Jesus, nosso irmão, que aquele que falou: aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, a minha presença é garantida. Não vamos de maneira alguma duvidar de Jesus. E ele também disse: as ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Poxa, Jesus nos deu tanta esperança. Por quê? Vamos recusar. É a mesma coisa que eu recusei para dar velho. O tempo. Teve tempo isso aqui? Não. Uma conversa entre amigos. Que coisa mais gostosa. Eu venho aqui, por exemplo, desde que tinha um barraquinho ali, o centro era desse tamanhozinho ali naquele canto. Faz mais de 30 anos. Faz mais de 30 anos. Uma vez por mês, eu estou aqui. Nesses 30 anos, se faltou nosso trabalho 1 ou 2 vezes, foi bom. Vamos trabalhar. Precisamos trabalhar em prol dos nossos irmãos, em prol dos doentes.
aqueles que necessitam, principalmente os ignorantes, porque eles virão a entender. Eles precisam vir a entender. Porque o maior ladrão estrupador hoje, amanhã ele será um espírito de excelência. Não importa o tempo. Deus não tem pressa. Uma encarnação, 10, 20, a eternidade está aí. Mas espera um pouquinho. Jesus, todo mundo fala, filho dileto de Deus. Não. Estou você procurar no dicionário, filho dileto é um só. Deus não teve um filho só. Deus tem bilhões. Outra coisa, Jesus veio aqui nos salvar. Que mentira, hein? Que mentira cabeluda. Jesus não veio salvar ninguém, não. Pode prestar bem atenção. Ele veio aqui mostrar para nós a maneira de nós melhorar, de nós salvar. Sangue de Cristo me curou. Conversa. Vai procurar você. Cada um tem a sua obrigação. Pode ter certeza. Todo mundo não gosta da minha palestra porque fala, ele pega muito no pé. Mas não é assim, é a verdade, é a espontaneidade. É aquilo que nós aprendemos nesse transcorrer de vida. O que acontece é o seguinte, com 3, 4 anos de idade, a gente conversava com o Espírito como estamos conversando aqui. Não entendia muito bem o que era. Quantas vezes eu fui excluído de certas coisas por ser espírita, por falar, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez, me mandaram para a diretoria no 3º ano de grupo. Naquele tempo era grupo. A catequista, uma professora muito boa, não todos de maneira alguma julgando e nem falando mal dela, porque ela ensinava o Evangelho, da maneira dela, mas tudo bem. E ela falou a semana inteira que no fim da semana ia mostrar uma fotografia que era uma coisa muito importante, uma coisa, ela fez botou na cabeça de todo mundo, ia mostrar uma coisa do outro mundo, vamos assim dizer. Chegou primeiro, ela pôs num pedestal assim, tinha aquela fotografia grande, e ela mostrou assim um retrato do inferno. Todo mundo ficou assim. Eu levantei, eu sabia que o inferno não existia, eu fui criado nesse ambiente. Eu falei, opa, eu vou ser ajudante do diabo. Me mandaram para a diretoria na hora. Mas eu cheguei lá, encontrei seu Silvio, o diretor. Ele me perguntou, o que você fez? Eu contei para ele. Ele riu. Rapaz, você está certo. Eu acho que ele era espírita. Pode voltar para cá. Então, até isso aconteceu comigo. Mas tudo bem. Gente, falamos mais do que devemos. Eu agradeço a presença de todos. Que Deus possa abençoar cada um em particular e as suas famílias. Que possamos, ao sair daquela porta, muito melhor do que entramos. Que possamos ter Jesus, os bons espíritos nos rodeando e sempre com aquela fé que o Evangelho nos deu. Se não pudermos transportar o monte, vamos circundar.
Mas vamos em frente. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.